próximo capítulo da novela Três Graças, longe de qualquer testemunha, Misael age no silêncio. Abre a mochila, confere o peso e esconde uma arma no fundo. Frio, meticuloso, decidido. A promessa de paz feita horas antes já nasceu morta. Ele não recuou 1 centímetro, apenas trocou o caminho. Na chacrinha, o caos se instala. Xênica entra em pânico ao descobrir que Zé Maria foi preso por falsificação de receitas médicas. Para ela, não há dúvidas. Ferete está por trás de tudo, mais uma vez usando a lei como arma para esmagar quem ousa atravessar seu império. O medo do que ainda pode vir se espalha como rastilho de pólvora. Pouco depois, a delegacia é tomada por um clima de tensão quando Zenilda aparece. Elegante, segura, afiada. Ela se apresenta como advogada de Zé Maria e, com poucas palavras, deixa claro que aquela história não vai terminar fácil. Velhas feridas se reabrem. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Paulinho perde a paciência e parte para o confronto direto com Gerluce. Chega de silêncios, chega de rodeios. Pressionada, ela cede e solta a bomba. Rogério está vivo. A revelação muda tudo, reposiciona aliados e transforma inimigos em alvos. Ainda em choque, Gerluce se depara com o retrato falado do homem que matou o pai de Paulinho. O sangue gela. O rosto não é estranho. A sensação de reconhecimento a apavora mais do que a imagem em si. Em outro ponto da trama, Arminda tenta seguir a vida, mas falha miseravelmente. Joaquim invade seus pensamentos, suas memórias e seus pressentimentos. O coração insiste em avisar. Algo grave está prestes a explodir. Antes disso tudo, Misael havia reunido Consuelo e o grupo, jurando, olho no olho, que desistiria de qualquer ação contra Ferete. O discurso foi bonito, quase convincente. Consuelo quis acreditar. Quis. Mas o tom calculado ficou ecoando. E como se não bastasse, Rogério avisa Cláudia sem rodeios. Eles vão invadir a casa de farinha. Não é ameaça, é plano em andamento. Lígia ficará completamente abalada ao descobrir que Gerluce foi a verdadeira mentora do roubo das Três Graças. A revelação cairá como uma bomba emocional, desmontando certezas, ferindo valores e escancarando um abismo inesperado entre mãe e filha. Para Lígia, que sempre acreditou ter criado Gerluce com princípios sólidos, honestidade e senso de justiça, a ideia de vê-la envolvida em um crime será difícil de assimilar. O choque inicial dará lugar à decepção, à raiva contida e, principalmente, a um profundo sentimento de culpa por não ter percebido antes os sinais. Tudo começará quando Lígia finalmente descobriu o paradeiro das estátuas das Três Graças, escondidas em meio a sucatas e entulhos em um ferro velho afastado. O local, sujo e abandonado, contrastará brutalmente com o valor simbólico das obras e com tudo o que elas representam. Ao confirmar que as esculturas roubadas estão ali, Lígia terá certeza de que Joaquim está por trás de tudo. Revoltada, sentindo-se traída mais uma vez pelo ex-marido, ela decidirá agir sem hesitar. Para ela não haverá mais espaço para proteger ninguém. Determinada, Lígia seguirá direto para a delegacia, preparada para fazer a denúncia e colocar um ponto final naquela história. No caminho, seu semblante será de alguém que carrega anos de frustrações, mágoas e desilusões acumuladas. Ela repetirá para si mesma que está fazendo o certo, que não pode mais compactuar com crimes, independentemente de quem esteja envolvido. No entanto, quando já estiver prestes a entrar na delegacia, será surpreendida por Gerluce, que surgirá aflita, pedindo que a mãe pare e a escute. A tensão entre as duas será imediata. Lígia, sem paciência, tentará afastar a filha, acusando Joaquim de mais uma sujeira. Será nesse momento que Gerluce, tomada pelo desespero e sem saída, fará a revelação que mudará tudo. Com a voz embargada, ela confessará que não apenas sabia do roubo, como foi a verdadeira mentora de todo o plano. As palavras sairão com dificuldade, mas de forma firme o suficiente para não deixar dúvidas. Lígia ficará paralisada.
O mundo ao seu redor parecerá silenciar. A veterana demorará alguns segundos para reagir, como se não tivesse compreendido o que acabou de ouvir. Em choque, ela olhará fixamente para a filha, buscando algum sinal de que aquilo não passa de um engano, uma brincadeira de mau gosto ou uma confissão feita sob pressão. Mas o olhar de Gerluce será sincero, carregado de medo e arrependimento. Sem conseguir conter a indignação, Lígia explodirá. Em cenas fortes, ela confrontará Gerluce com palavras duras, questionando como a filha foi capaz de ultrapassar um limite tão grave. Roubar é errado, minha filha. Não importa a razão, não importa o destino desse dinheiro. Crime é crime. Não foi essa a educação que eu te dei. Disparará, visivelmente abalada. A decepção será maior justamente porque vem misturada com amor, com a dor de quem sente que falhou como mãe. Gerluce ouvirá tudo em silêncio, profundamente mexida. O peso das palavras de Lígia fará com que ela se questione ainda mais sobre suas escolhas. Em um momento de fragilidade, a jovem desabafará, dizendo que, daquele jeito, quem acabará se sentindo culpada será ela. Confessará que nunca quis decepcionar a mãe e que o medo de perder sua admiração sempre foi maior do que o medo das consequências legais de seus atos. A conversa entre as duas seguirá carregada de emoção. Lígia, ainda firme em seus princípios, tentará entender o que levou Gerluce a se envolver em algo tão perigoso. Aos poucos, a filha revelará as motivações por trás do plano, falando sobre desespero, falta de alternativas e decisões tomadas sob pressão. Mesmo sem concordar com o crime, Lígia começará a perceber que a situação é mais complexa do que imaginava. Em um momento inesperado, Lígia surpreenderá Gerluce ao admitir que, se estivesse na mesma situação, talvez também fosse capaz de ir longe demais para salvar alguém que ama. A confissão deixará a jovem ainda mais emocionada. Ela admitirá que agiu movida pelo medo, pela urgência e pela sensação de que não havia outro caminho possível. Ainda assim, deixará claro que sabe que errou e que está disposta a enfrentar as consequências. Tomada pela emoção, Gerluce agradecerá à mãe por, mesmo decepcionada, tentar compreendê-la. Ela confessará que tinha pavor de perder o respeito de Lígia e que essa era, para ela, a maior punição possível. Com os olhos marejados, ouvirá da mãe palavras que misturam reprovação e amor incondicional. Lígia dirá que jamais deixará de estar ao lado da filha, não para passar a mão na cabeça, mas porque conhece a mulher que criou e sabe que, apesar do erro, Gerluce é uma pessoa boa. O clima entre mãe e filha permanecerá tenso, mas agora atravessado por uma nova camada de cumplicidade e dor compartilhada. A revelação mudará completamente a dinâmica entre as duas e colocará Lígia diante de um dilema difícil: seguir com a denúncia e ver a filha pagar pelo crime, ou encontrar uma forma de lidar com a situação sem destruí-la por completo. Enquanto isso, o segredo sobre o roubo das Três Graças seguirá por um fio, ameaçando vir à tona a qualquer momento e arrastar todos os envolvidos para consequências ainda mais graves. A tensão que se instala após a conversa não se dissolve. Pelo contrário, ela se adensa. Lígia permanecerá em silêncio por alguns instantes, encarando o chão da delegacia como se ali estivessem espalhadas todas as decisões erradas que tomou ao longo da vida. Gerluce aguardará, imóvel, sem coragem de dizer mais nada. O medo agora não será apenas da polícia, mas da escolha que a própria mãe terá de fazer. Lígia respirará fundo e deixará claro que não compactua com crimes, nem mesmo quando cometidos por quem ama. Suas palavras não serão agressivas, mas firmes. Ela dirá que o erro de Gerluce é grave e que não existe justificativa capaz de apagá-lo. Ainda assim, afirmará que não permitirá que a filha seja usada como bode expiatório por pessoas muito mais perigosas, deixando implícito que há outros envolvidos dispostos a sair ilesos. Gerluce, emocionada, afirmará que jamais tentou se esconder atrás de ninguém. Ela dirá que assumirá o que fez, mas teme que tudo desabe de uma vez, atingindo pessoas que não merecem. O olhar de Lígia mudará. A veterana perceberá que a filha não está tentando fugir das consequências, apenas ganhar tempo para evitar algo ainda pior.
As duas decidirão sair dali sem registrar a denúncia naquele momento. Não será um acordo confortável, nem definitivo. Será apenas uma pausa estratégica. Lígia deixará claro que aquela não é uma absolvição, mas uma chance para que a verdade venha à tona do jeito certo, sem mentiras e sem manipulações. Gerluce concordará, ciente de que o fio que a mantém em equilíbrio é extremamente frágil. Nos dias seguintes, o peso do segredo cobrará seu preço. Lígia passará a observar cada movimento ao redor com desconfiança, consciente de que o roubo das 3 graças deixou rastros e despertou interesses perigosos. Ela entenderá que o crime não foi um ato isolado, mas parte de algo maior, que pode explodir a qualquer momento. Gerluce, por sua vez, viverá dividida entre o alívio de não ter sido entregue e o medo constante de ser descoberta. O arrependimento crescerá, assim como a sensação de que não há mais retorno possível. A jovem começará a questionar até onde valeu a pena cruzar limites que jurou nunca ultrapassar. Mãe e filha seguirão lado a lado, mas agora separadas por uma verdade que muda tudo. O amor permanece, porém marcado por desconfiança, tensão e escolhas que ainda exigirão um preço alto. E enquanto as 3 graças continuam escondidas, o silêncio que protege Gerluce ameaça se transformar no maior inimigo de todas as partes envolvidas. Após sofrer um infarto, Ferete surge com amnésia e deixa Zenilda preocupada. O destino vai dar um nó digno de tragédia grega na vida de Ferete. O vilão, acostumado a controlar tudo e todos ao seu redor, ficará cara a cara com a própria fragilidade ao sofrer um infarto que quase o leva de vez. O episódio não será apenas um susto médico, mas o ponto de virada de uma sequência de acontecimentos que prometem abalar estruturas, expor preconceitos e mergulhar a família em um clima constante de tensão e desconfiança. Tudo começará durante um jantar aparentemente protocolar em sua própria casa. Ferete fará questão de organizar a noite nos mínimos detalhes, com a clara intenção de mostrar poder, status e, principalmente, superioridade. A ocasião servirá para Leonardo apresentar oficialmente Viviane como sua namorada. Por trás dos sorrisos forçados e das taças erguidas, porém, o clima estará longe de ser cordial. Ferete enxergará na jovem farmacêutica a oportunidade perfeita para destilar comentários venenosos sobre sua origem humilde, disfarçados de ironia fina e falsa preocupação. Leonardo perceberá o constrangimento, mas tentará manter a compostura, acreditando que o pai não passará dos limites. Só que Ferete, fiel ao seu histórico, fará questão de atravessar qualquer linha de respeito. Cada frase será calculada para diminuir Viviane, testando sua paciência e tentando provocar uma reação pública que o coloque na posição de vítima. Zenilda, atenta, perceberá o jogo sujo do marido e tentará intervir, mas será constantemente silenciada por olhares duros e respostas atravessadas. O que Ferete não imagina é que o jantar ganhará convidados inesperados. Lorena surgirá de surpresa, acompanhada de Juquinha, mudando completamente o rumo da noite. A presença do casal será como jogar gasolina em um incêndio prestes a explodir. Ferete, já irritado com a situação, passará a atacar também Lorena, usando comentários preconceituosos e desdenhosos, deixando claro que jamais aprovou o relacionamento da jovem. Diante da enxurrada de ofensas veladas, que de veladas não terão nada, Viviane chegará ao limite. Em um momento de coragem e exaustão emocional, ela decidirá não se calar mais. Com a voz firme, revelará ser uma mulher trans, encarando Ferete sem baixar os olhos. O silêncio que tomará conta da mesa será pesado, quase sufocante. Leonardo reagirá em defesa da namorada, enquanto Zenilda ficará visivelmente abalada, dividida entre o choque da revelação e a indignação com a postura cruel do marido. Antes que Ferete consiga articular qualquer resposta, Juquinha dará mais um golpe certeiro no orgulho do vilão. Em um gesto inesperado, ele se levantará, se declarará para Lorena e fará um pedido de casamento ali mesmo, na frente de todos. O momento, que deveria ser de celebração, cairá como uma bomba no coração de Ferete. O vilão começará a suar frio,
levará a mão ao peito e perderá o fôlego. A cena será caótica. Gritos, correria, Leonardo tentando ajudá-lo, Zenilda em pânico. Ferete sofrerá um infarto fulminante e será levado às pressas para o hospital. No caminho, entre sirenes e ordens médicas, ficará claro que seu estado é grave. Exames indicarão um sério problema cardíaco e ele precisará passar por um cateterismo de urgência. Durante horas, Zenilda aguardará notícias, atormentada pela possibilidade de perder o marido, apesar de tudo o que ele representa. Após o procedimento, Ferete sobreviverá, mas não sairá ileso. Alguns capítulos depois, quando finalmente despertar e começar a interagir com o ambiente, um novo mistério surgirá. Ele apresentará sinais de confusão mental, dificuldade para reconhecer pessoas próximas e lapsos preocupantes de memória. A equipe médica falará em um possível quadro de amnésia pós-infarto, algo que exigirá observação constante. Durante a recuperação, Ferete ficará sob os cuidados de um voluntário do hospital, e a surpresa não poderia ser maior. Trata-se de Crodoaldo Valério. O reencontro será tudo, menos tranquilo. Espalhafatoso, carismático e completamente alheio à sisudez do paciente, Cro tomará conta do quarto com sua presença extravagante. Apelidos surgirão aos montes: filho de Osíris, supremo faraó de todos os Egitos, monarca das pirâmides do poder. Para qualquer outro seria apenas divertido. Para Ferete, será tortura pura. Preconceituoso e já fragilizado, Ferete ficará profundamente incomodado com o jeito expansivo de Cro. A cada comentário afetuoso, sua irritação crescerá. Incapaz de lidar com a situação, ele acabará surtando, elevando a voz, arrancando sensores e precisando ser sedado às pressas. O episódio acenderá ainda mais o alerta em Zenilda, que passará a questionar até que ponto o estado emocional do marido pode estar interferindo em sua recuperação. Cansado da turbulência que tomou conta de sua vida, escândalos familiares, revelações inesperadas, o infarto e agora a convivência forçada com pessoas que despreza, Ferete tomará uma decisão controversa. Aos poucos começará a fingir que perdeu totalmente a memória. Dirá não se lembrar de conflitos, de brigas, nem mesmo das atitudes preconceituosas que marcaram sua trajetória. A encenação será convincente o suficiente para levantar dúvidas, mas não para enganar completamente quem o conhece de verdade. Zenilda ficará profundamente dividida. Por um lado, verá no suposto esquecimento do marido um sinal de fragilidade real, algo que exige cuidado e proteção. Por outro, desconfiará que Ferete esteja usando a amnésia como mais uma de suas armas, uma forma de escapar das consequências de seus atos e manipular todos ao redor. A cada visita, a cada conversa truncada, a preocupação da mulher só aumentará. Enquanto isso, Leonardo e Lorena observarão tudo à distância, sem saber se devem sentir alívio ou medo. Viviane, ainda abalada pelo jantar traumático, se perguntará se o silêncio repentino de Ferete é apenas o prenúncio de algo ainda mais perigoso. E nos corredores do hospital, olhares desconfiados e conversas sussurradas indicarão que a história está longe de acabar, com segredos prestes a vir à tona e intenções que ainda não foram reveladas. A suposta amnésia de Ferete começará a produzir efeitos imediatos e perigosos dentro e fora do hospital. O vilão passará a agir como se estivesse reaprendendo o mundo, observando cada pessoa ao seu redor com um misto de curiosidade e cálculo frio. Pequenos detalhes chamarão a atenção de Zenilda, que perceberá incoerências nos relatos do marido. Ele esquecerá rostos, mas lembrará perfeitamente de cifras, contratos e senhas bancárias. Os médicos alertarão que o quadro pode oscilar, alternando momentos de lucidez com lapsos profundos. Ferete se aproveitará dessa brecha para testar limites. Em uma conversa aparentemente inocente, fará perguntas estratégicas sobre Leonardo, Viviane e Lorena, fingindo desconhecer completamente os conflitos recentes. Zenilda tentará responder com cautela, mas sairá de cada encontro emocionalmente exausta, sentindo que algo ali não fecha. Enquanto isso, Leonardo decidirá visitar o pai. O reencontro será tenso.
Ferete olhará para o filho como se o visse pela primeira vez, mas soltará comentários sutis que denunciarão memória seletiva. Leonardo sairá do quarto com a pulga atrás da orelha, convencido de que o pai está jogando, e jogando pesado. No outro núcleo, Viviane lidará com o trauma do jantar e com o medo de que a falsa fragilidade de Ferete sirva para apagar tudo o que ela enfrentou. A farmacêutica temerá que a amnésia se torne um salvo-conduto social, livrando o vilão de pedidos de desculpa, responsabilização ou qualquer tipo de mudança real. Já Lorena e Juquinha perceberão que o pedido de casamento, longe de encerrar conflitos, abriu uma nova frente de guerra. O casal entenderá que Ferete, mesmo debilitado, continua sendo uma ameaça imprevisível. Agora ainda mais difícil de enfrentar, escondido atrás de um diagnóstico médico. Nos bastidores, Clodoaldo Valério seguirá circulando pelo hospital, arrancando risadas de uns e crises de outros. Em um momento aparentemente banal, ele flagrará Ferete reagindo instintivamente a uma provocação antiga, usando exatamente as mesmas palavras de antes do infarto. O olhar atento de Cro se estreitará. Ali ficará claro que nem tudo foi esquecido. Zenilda começará a ligar os pontos. A dúvida deixará de ser apenas emocional e passará a ser estratégica. Se Ferete estiver fingindo, até onde ele pretende ir? O medo maior não será a doença, mas o que o marido pode estar arquitetando enquanto todos acreditam em sua fragilidade. E assim, entre quartos de hospital, visitas tensas e silêncios carregados, a falsa amnésia se consolidará como a nova máscara de Ferete. Uma máscara que pode ruir a qualquer momento, arrastando junto relações, alianças e segredos que ainda insistem em permanecer escondidos. Bagdá protagonizará uma das viradas mais inesperadas da trama. Conhecido até então como o chefe implacável do tráfico na comunidade da Chacrinha, o criminoso começará a dar sinais claros de que algo está fora do lugar. O motivo tem nome e sobrenome: Lucélia. A chegada da jovem à vida do bandido não apenas mexerá com seu coração, como também detonará uma sequência de acontecimentos que ameaçam ruir a estrutura do crime organizado que ele construiu com mãos de ferro. Tudo terá início de forma aparentemente despretensiosa, em um bar simples, longe dos olhares da comunidade. O encontro casual entre Bagdá e Lucélia se transformará rapidamente em uma troca intensa de olhares, frases provocativas e uma conexão imediata. O beijo que sela o começo do romance será carregado de tensão e desejo, como se ambos reconhecessem ali que estavam cruzando uma linha sem volta. A partir desse momento, o público verá um Bagdá diferente. O homem que sempre decidiu tudo no grito, na ameaça e na violência, passará a chegar atrasado às reuniões, ignorar relatórios de vendas e delegar funções que antes fazia questão de controlar pessoalmente. O tráfico segue funcionando, mas o comando já não é o mesmo. Os soldados estranham, os olhares desconfiados se multiplicam. O silêncio começa a incomodar. Em cenas cheias de simbolismo, Bagdá voltará a um antigo galpão abandonado, onde guardava lembranças da juventude. Ao abrir uma caixa empoeirada, ele reencontrará latas de spray, cadernos com esboços e assinaturas grafitadas nos cantos das páginas. O sorriso que surge em seu rosto é quase infantil. Ali, ele confessa em voz baixa que antes de virar criminoso, sonhava em ser artista urbano, deixar sua marca nos muros da cidade e ser reconhecido não pelo medo, mas pela criatividade. Lucélia, percebendo a vulnerabilidade do amante, passa a alimentar esse lado adormecido. Ela elogia os desenhos, pede que ele volte a grafitar, fala sobre exposições, projetos culturais e até viagens para fora do país. Cada palavra é uma faísca a mais incendiando a cabeça do traficante. Bagdá começa a sair de madrugada para pintar muros, se expõe, relaxa a segurança e passa horas absorto na arte, esquecendo completamente dos riscos que corre. Enquanto isso, dentro da chacrinha, o clima esquenta. Vandilson começa a questionar ordens. Alemão ironiza a nova postura do chefe e outros membros do bando se sentem inseguros com a instabilidade no comando. Comentários atravessados circulam pelos becos. Bagdá tá mole, o chefe se apaixonou.
isso vai dar ruim. O respeito, antes absoluto, começa a ser corroído dia após dia. Em reuniões tensas, Bagdá tenta manter a pose, mas já não convence. Sua mente está longe, presa às mensagens trocadas com Lucélia, aos desenhos inacabados e à sensação inédita de liberdade que a arte lhe proporciona. Ele passa a discutir menos, ameaça menos e ouvir mais. Algo impensável para quem sempre reinou pelo medo. Lucélia, por sua vez, mantém uma postura ambígua. Em alguns momentos parece genuinamente encantada com a transformação do amado. Em outros, deixa escapar frases calculadas sobre poder, dinheiro e como usar o talento certo para sair por cima. O jogo emocional fica cada vez mais evidente para quem observa de fora, mas Bagdá segue completamente cego pela paixão. A rebelião começa a tomar forma nos bastidores. Vandilson e Alemão passam a se reunir às escondidas, contam aliados, medem forças e discutem a possibilidade de um golpe silencioso. A ideia é clara: tirar Bagdá do trono antes que ele leve todo mundo para o buraco. A arte, que para o chefe representa redenção, para o bando se torna sinônimo de fraqueza. Em uma sequência de capítulos eletrizantes, o contraste entre o Bagdá artista e o Bagdá criminoso ficará cada vez mais evidente. De um lado, muros coloridos, assinaturas ousadas e um homem redescobrindo quem é. Do outro, um império ilegal ameaçado, aliados impacientes e uma liderança prestes a ser contestada. A chacrinha sente o impacto dessa mudança. O que antes era ordem vira dúvida. O que era medo vira coragem. E enquanto Bagdá se entrega à paixão e à arte, o perigo se aproxima silencioso, pronto para explodir quando ele menos esperar. A instabilidade no comando da chacrinha ficará impossível de esconder. Bagdá passará a ser observado o tempo todo, não apenas pelos rivais externos, mas principalmente pelos homens que sempre juraram lealdade. Cada passo fora do padrão, cada ausência prolongada e cada ordem mal dada servirão de combustível para o clima de conspiração que se espalha pela comunidade. O traficante seguirá dividido entre dois mundos. Durante o dia, tentará manter a imagem de líder temido, resolvendo conflitos às pressas e impondo respeito com frases curtas e olhar duro. À noite, porém, desaparecerá sem avisar, levando apenas as latas de spray e o impulso criativo que Lucélia despertou nele. Os muros grafitados começarão a chamar atenção, não só pela beleza, mas pela assinatura ousada que deixa claro: Bagdá voltou a existir fora do crime. Lucélia perceberá que a transformação está fugindo do controle. Ao mesmo tempo em que o vê mais sensível, inspirado e apaixonado, ela nota que a fragilidade dele começa a se tornar perigosa. Em diálogos cheios de ambiguidade, ela tentará empurrá-lo para decisões maiores, falando sobre dar um passo à frente e não deixar ninguém pisar em você. As palavras soam como apoio, mas escondem uma pressão silenciosa. Dentro do bando, Vandilson e Alemão avançam. Eles testam limites, atrasam entregas de propósito e provocam pequenos focos de desordem para medir a reação do chefe. Bagdá percebe, mas reage tarde demais. Pela primeira vez, ele hesita antes de punir. Pela primeira vez, escolhe conversar em vez de agir. Para o crime, isso é imperdoável. O clima explode quando um erro grave acontece na distribuição de drogas, colocando em risco um acordo importante. Os comparsas se voltam contra Bagdá, questionam sua capacidade e deixam claro que a comunidade não pode ser comandada por alguém distraído pelo amor e pela arte. O confronto é tenso, cheio de ameaças veladas e olhares carregados de ódio. Sozinho, Bagdá sente o peso das próprias escolhas. Ele encara um mural inacabado e percebe que está pintando a própria queda sem perceber. A paixão por Lucélia o elevou, mas também o isolou. O poder que sempre teve começa a escorrer pelos dedos, enquanto a rebelião cresce nas sombras. E enquanto a arte ganha forma nos muros da chacrinha, o perigo se organiza em silêncio, pronto para cobrar um preço alto por cada segundo de fraqueza do antigo rei do crime. O cerco se fecha de vez ao redor de Bagdá. A rebelião, antes sussurrada, passa a ganhar corpo e ritmo. Pequenos sinais deixam claro que ele já não manda como antes.
Ordens são questionadas, recados chegam tortos e aliados antigos evitam cruzar seu caminho. A chacrinha muda de humor, e o antigo respeito dá lugar a uma espera tensa, como se todos aguardassem o momento exato do colapso. Bagdá sente. Ele percebe que algo escapou do controle, mas se recusa a abandonar a transformação que vive. Em cenas densas, ele encara seus grafites como se fossem confissões públicas. Cada traço revela quem ele foi, quem é e quem talvez nunca tenha tido coragem de ser. Pela primeira vez, o traficante entende que o poder que construiu não suporta dúvidas nem sentimentos. Lucélia, por sua vez, passa a ser vista como o estopim de tudo. Olhares atravessados, comentários venenosos e ameaças indiretas começam a rondá-la. Ela percebe que se tornou alvo e que, ao mexer com o coração do chefe, mexeu também com o equilíbrio de um sistema inteiro. Mesmo assim, não recua. Em silêncio, observa Bagdá afundar entre o amor e o comando perdido. O confronto inevitável se anuncia. Van Dilson e Alemão já não escondem a ambição e deixam claro que a liderança está em jogo. Bagdá é pressionado a provar, mais uma vez, quem manda ali. Só que agora ele hesita. O homem que sempre resolveu tudo com violência se vê diante da escolha mais difícil: esmagar a rebelião e enterrar de vez o artista que ressurgiu, ou insistir na mudança e pagar um preço que pode ser alto demais. A chacrinha entra em ebulição. O amor vira fraqueza, a arte vira ameaça e o antigo rei do crime se vê encurralado pelas próprias escolhas. Nada mais será como antes, e o futuro de Bagdá passa a depender de um único passo em falso, ou de um gesto definitivo que pode mudar tudo. Arminda fará uma descoberta capaz de virar sua cabeça do avesso. A vilã acabará se envolvendo de maneira intensa e perigosa com Joaquim, pai de Gerluce, sem imaginar que está se aproximando justamente de um dos homens ligados ao maior crime que já atingiu sua vida: o roubo da valiosa estátua das Três Graças dentro de sua própria mansão. Desde o dia em que cruzou com Joaquim pela primeira vez, ainda durante o assalto, Arminda nunca conseguiu apagar da memória a figura do homem mascarado. Mesmo sem saber sua identidade, algo naquele encontro deixou marcas profundas. O olhar firme, o jeito bruto e ao mesmo tempo silencioso, despertaram nela uma curiosidade quase doentia. Desde então, a vilã passou a reviver mentalmente cada segundo daquele momento, como se tentasse encaixar peças de um quebra-cabeça que ainda não fazia sentido. Essa obsessão mal resolvida ganhará novos contornos. Desconfiada da aproximação entre Raul e Gerluce, Arminda passará a vigiar cada passo dos dois. A vilã não se conformará em ver o filho cada vez mais distante de seu controle e perceberá que há algo sendo articulado longe de seus olhos. Movida pela paranoia e pelo medo de estar perdendo poder, ela seguirá os dois até a comunidade da chacrinha, determinada a descobrir o que está sendo tramado ali. No entanto, a incursão de Arminda ao local não sairá como planejado. Assim que chega à comunidade, ela será reconhecida e enfrentada por Gerluce, que não permitirá que a madame circule livremente pelo lugar. A discussão será tensa, cheia de farpas e acusações veladas. Sem apoio algum, Arminda acabará sendo escorraçada da chacrinha, humilhada e obrigada a sair às pressas, ferida no orgulho e tomada por um misto de raiva e frustração. Perdida, sem rumo e ainda tentando digerir o que aconteceu, Arminda caminhará pela comunidade até acabar entrando, quase por acaso, no ferro velho de Joaquim. O encontro entre os dois será imediato e carregado de tensão. Joaquim reconhecerá Arminda na mesma hora, e ela sentirá um impacto estranho ao encarar aquele homem de perto, agora sem máscara, mas com o mesmo magnetismo que a perturbou no passado. O clima entre eles rapidamente mudará. A conversa começará ríspida, cheia de provocações, mas logo dará lugar a um jogo perigoso de sedução. Arminda se sentirá atraída pela postura firme de Joaquim, pelo jeito rude e pela sensação de estar diante de alguém que não se curva ao seu poder. Ele, por sua vez, perceberá o fascínio da vilã e cederá aos encantos dela. Em meio a sucatas, ferragens e objetos abandonados, os dois acabarão se entregando ao desejo,
selando uma relação marcada desde o início por segredos e riscos. Mesmo envolvida naquele momento, Arminda não deixará de observar o ambiente ao redor. Algo no ferro velho chamará sua atenção. Um grande volume coberto por uma lona grossa, colocado de forma estratégica, quase escondido. A vilã tentará se aproximar para ver o que há ali, mas Joaquim reagirá de imediato, impedindo-a com firmeza. A atitude despertará ainda mais desconfiança, mas Arminda decidirá não insistir naquele instante, preferindo guardar a informação para si. Após o encontro, Arminda irá embora perturbada, com pensamentos confusos e uma sensação estranha de excitação misturada ao medo. Só ao chegar em casa ela perceberá que está usando a camisa de Joaquim. Em vez de devolvê-la, a vilã decidirá guardá-la como uma espécie de troféu, algo que a faça lembrar daquele homem que conseguiu desestabilizá-la como poucos. A peça se tornará um símbolo silencioso do envolvimento proibido que ela tentará racionalizar, mas não conseguirá esquecer. O tempo passará, mas Joaquim não sairá da cabeça de Arminda. A vilã se pegará revivendo cada gesto, cada palavra trocada no ferro velho. A lembrança daquele encontro começará a interferir em suas decisões, deixando-a mais dispersa e irritadiça. Tomada pela vontade de repetir a dose, ela decidirá voltar ao ferro velho, desta vez com o objetivo claro de reencontrá-lo e aprofundar ainda mais a relação. Na nova visita ao local, porém, Arminda terá uma surpresa devastadora. Enquanto espera por Joaquim, seus olhos percorrerão o ambiente e algo familiar chamará sua atenção entre os objetos jogados de qualquer jeito. Será então que ela reconhecerá, jogada num canto, a cortina de sua própria casa. A mesma cortina arrancada no dia do assalto, usada para enrolar a escultura das Três Graças. O choque será imediato. Arminda sentirá o sangue gelar ao fazer a ligação entre Joaquim, o ferro velho e o roubo que a atormenta desde então. As peças finalmente começarão a se encaixar de forma cruel e irrefutável. A atração dará lugar ao pânico. O homem com quem ela se envolveu não apenas esteve presente no crime, como participou ativamente do roubo que atingiu seu maior patrimônio e sua honra. Tomada pelo medo, Arminda tentará disfarçar. Assim que Joaquim surgir, ela inventará uma desculpa esfarrapada para justificar sua saída repentina. O nervosismo ficará evidente, mas ela fará de tudo para não levantar suspeitas. Por dentro, porém, a vilã estará em frangalhos, dividida entre o desejo, a raiva e o terror de estar ligada intimamente a um criminoso que conhece segredos demais. A descoberta mudará completamente a forma como Arminda enxerga Joaquim e colocará a vilã diante de um dilema perigoso. Ela saberá que está envolvida até o pescoço em uma trama que pode destruí-la, ao mesmo tempo em que perceberá que essa informação pode se tornar uma arma poderosa. Arminda passará a agir com extrema cautela. A vilã deixará o ferro velho com o coração disparado, mantendo a postura altiva por fora, mas completamente desestruturada por dentro. No caminho de volta, cada detalhe do lugar voltará à sua mente como flashes perigosos. A lona, o jeito tenso de Joaquim ao protegê-la, o silêncio pesado que agora ganha outro significado. Nada mais parece coincidência. Já em casa, Arminda tentará retomar a rotina como se nada tivesse acontecido, mas a verdade é que a descoberta não lhe sairá da cabeça. A imagem da cortina jogada entre sucatas a atormentará durante a noite inteira. A vilã entenderá que se envolveu com o homem errado, e no pior momento possível. Mais do que isso, perceberá que Joaquim sabe demais sobre o roubo e, por extensão, sobre ela mesma. Nos dias seguintes, Arminda passará a observar Joaquim à distância. Sem se expor, mandará investigar discretamente o passado dele, seus vínculos na chacrinha e qualquer ligação com outras pessoas envolvidas no crime. A cada nova informação que surge, a tensão aumentará. A vilã ficará dividida entre o impulso de denunciá-lo e o medo de que isso respingue nela, já que esteve perto demais do criminoso e deixou rastros do envolvimento. Ao mesmo tempo, Joaquim começará a estranhar o comportamento de Arminda. O afastamento repentino, as desculpas vagas e o olhar desconfiado levantarão suspeitas. Ele perceberá que a madame não é uma mulher qualquer e que pode estar jogando um jogo duplo.
O clima entre os dois, antes carregado de desejo, se transformará em algo mais perigoso. Desconfiança mútua, silêncios longos e frases ditas pela metade. Arminda, por sua vez, entenderá que está diante de uma bomba relógio. Ela saberá que Joaquim pode ser a chave para recuperar as Três Graças, ou, ao contrário, o responsável por afundá-la de vez. A vilã começará a traçar cenários calculando cada passo, avaliando se vale mais a pena se aproximar novamente para arrancar informações ou se afastar de vez antes que tudo exploda. Enquanto isso, o envolvimento secreto dos dois passará a se conectar diretamente com os movimentos de Raul e Gerluce, ampliando ainda mais o emaranhado de mentiras e interesses cruzados. Arminda perceberá que o roubo da estátua está longe de ser um episódio isolado e que existem camadas ocultas nessa história que ainda não vieram à tona.